foi tirado o domínio dele, e a Bíblia diz em Daniel capítulo 5, versículo 31, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, aqui veio o estabelecimento do Medo Persa, o Império Medo-Persa, o Império de Medo-Pérsia. Então, que realmente havia uma combinação de Média e da Pérsia, podemos bem ver aqui em capítulo 6. Lembra-se quando Daniel foi lançado na cova dos leões, por causa daquele decreto? Então eu vou ler aqui o que ele fala deste decreto. E nós podemos ver bem aqui que o decreto incluiu não apenas os medos, mas também incluiu as persas. Lembre-se que eles tentaram modificar o decreto. Mas em versículo 15 diz, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito decreto que o rei sancione se pode mudar. Então veja, a lei dos medos e dos persas. A razão que estou destacando esta ideia é que tem eruditos liberais que acham que o segundo império foi só o Império Medo, o terceiro império da Pérsia e o quarto de Grécia. E exclui aqui Roma. Agora, eu quero salientar aqui que a Bíblia não reconhece o Império Medo separado do Império Persa. É o mesmo reino. E a lei que o rei aqui deu foi a lei dos medos e das persas. Então é um reino só, mas um reino dividido entre os medos e as persas, mas unidos também, Ciro sendo o dominante, e que ele que controlou. E a história confirma isto. Havia apenas um reino, e este reino era o reino medo-persa. Agora, a própria Bíblia, então, tem nos dado o nome do segundo império humano. E isto é o reino medo-persa. Voltando então para o nosso capítulo, veja a próxima interpretação de Daniel sobre o terceiro reino. Ele diz aqui, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínios sobre toda a terra. Então aqui ele identificou esta parte de bronze como um terceiro reino. Agora, o que é este reino? Sabe que a própria Bíblia nos fala? Em Daniel capítulo 8. Se tem as suas Bíblias aí, abram suas Bíblias para capítulo 8 de Daniel. E nós vamos estudar este capítulo mais detalhadamente nas próximas lições. Mas eu quero só salientar uma coisa aqui. E isto é a identificação desta visão de um carneiro e um bode. Ele teve esta visão. Ele viu um carneiro e um bode. E o bode correu contra o carneiro e o quebrou, o derrotou. E depois, um anjo veio a Daniel e deu a interpretação. E escute bem o que ele falou. Versículo 20 de capítulo 8. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Novamente nós vemos aqui este reino como um só. E que este animal, o carneiro, que representa o império medo-persa, os reis da Média, da Pérsia. Mas o bode peludo, versículo 21, é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Veja bem esta expressão, o bode peludo é o rei da Grécia. A própria Bíblia predisse o terceiro reino. Pense bem, quando Daniel teve esta visão, foi no terceiro ano de Belsazar. Foi mais ou menos no ano 540 a.C. E o Alexandre o Grande estabeleceu o Império Grego só no ano 330. Isto quer dizer que nós temos aqui 210 anos de antemão. Uma predição do terceiro reinado dos homens. Deus revelou a Daniel o que seria o terceiro reino, o terceiro império
império mundial do mundo e até deu o nome dele. Você pode me falar quem será a força dominante daqui a 200 ou 300 anos? Qual a nação? Pode me dar o nome dela? E naquela época, quando Daniel viveu e escreveu, a Grécia era uma nação fraca, não tinha grande força.